E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito sigam bem. lá. Então sigam o Thiago Parigiani. Eu agradeço a todos vocês. Fala pessoal do canal Thiago Parigiani Brasil Inteligente, sejam todos muito bem-vindos. Se aconcheguem, sente-se, se estiver deitadão no sofá assistindo sua Smart TV, estica as pernas, mas prepara o controle remoto para você fazer uma interação bacana aqui, porque hoje tem um entrevistado de alto garbor e elegância, um jornalista, né, um representante da minha categoria, jornalista vocacionado, como eu tenho aqui o meu crachá todos os dias. Quando a gente começa a fugir do jornalismo, eu tiro o crachá, né? Porque hoje em dia tá desse jeito, tem um monte de jornalista aí que não é jornalista, né? Não sentou na cadeira, mas fala que é, porque derrubaram o diploma logo depois que eu me formei, 4 anos não precisava mais de diploma. Vamos ver se o Brown pegou essa fase também. Hoje em dia o pessoal faz jornalismo, eu fico falando, mas por que faz se não precisa mais do diploma? Eu já não tinha mais como desistir no meio, eu só corrigi, depois fiz uma pós-graduação. Mas hoje teremos aqui Vitor Brown, jornalista da revista Oeste, que é revista, mas é na verdade um fortíssimo canal no YouTube, né? Tá junto lá com o Pavinato, tive a honra de dividir bancada com ele lá, conhece um amigo em comum meu, que é o Kleber Stevani, né? E foi muito bacana o dia que a gente acabou dividindo a bancada lá na como é que é? Faroeste, a Brasileira. E naquele dia eu chamei o Brown, falei, vamos lá, tal, só que eu estava em campanha política, né? Todo mundo sabe que eu fui me aventurar para mergulhar nas entranhas desse sistema e entender um pouquinho mais, não foi nem, vou ganhar a eleição, eu queria entender, né? E agora eu entendi realmente, eu falei, agora não dá mesmo, né? Agora depois que você entende, que você fala, putz, não dá mesmo, realmente não é da política que vem a nossa salvação, que vem os nossos heróis. Mas, delongas à parte, eu peço que você interaja, deixe aqui a sua indignação política, faça a sua pergunta aqui, você não precisa de superchat, você perguntou, vai entrar ao vivo aqui, como a Edna Ferreira já está dando bom dia dela, a gente está ao vivaço, tá bom? 11h03 da manhã, não gosto de falar horário não, que depois a gente aproveita em cortes, mas é importante você saber que sim, estamos ao vivo e neste momento está aqui o nosso entrevistado, diretamente de São Paulo, acredito, porque hoje à tarde já tem programa para apresentar. Vitor Brown, seja muito bem-vindo, meu querido, obrigado pela presença, obrigado pela colher de chá aqui para esse jornalista do YouTube aí, ó. Olha o meu chefe aqui, quem é? YouTube é a audiência, não tem verba do governo, não tem Brasil, Reconstrução e União, e aqui a gente pode falar o que a gente quer, de verdade, não tem chefe apontando o dedo na nossa cara, não. Seja bem-vindo, Vitor Brown. Ô, Thiago, obrigado. Eu que te agradeço, em primeiro lugar, pelo convite, por essa recepção tão generosa, carinhosa. Obrigado mesmo. Prazer estar aqui com você. E é isso, né? Um momento tão difícil, né, para o jornalismo, para quem ainda se aventura a buscar informação, a divulgar informação de uma forma isenta, imparcial, e está cada vez mais complicado. Então, parabenizo você pelo trabalho e te agradeço o convite. Valeu mesmo. Obrigado, tamo junto. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre esse jornalismo enviesado que acabou ficando hoje. Hoje existem canais de esquerda, canais de direita. Antigamente, como eu falei aqui quando veio o Pavinato, eu falei, antigamente você ligava no Jornal Nacional à noite, Brown, aí você via lá o Cid Moreira e o Chapeleta, e eles davam a notícia, né, e a gente ia dormir com aquela notícia. Hoje aparece lá o William Bonner, ele fala, e você fala, mas será que é mesmo? Ou será que ele falou isso porque ele não gosta muito do Bolsonaro? Ou será que ele falou isso porque, né, tem uma injetada de dinheiro boa ali na Rede Globo, que na época do Bolsonaro não teve, acabou criando esse ódio da emissora. Já que a gente está falando da Globo, eu vou perguntar para você, você acha que a Globo é um veículo de esquerda, de direita, ou é um veículo do lado de quem paga mais para ela? É isso, acho que você tocou no ponto, Thiago. Acho que o grande interesse, não só da Globo, né? Acho que ela pode ser tratada como o grande exemplo aí, né? A figura mais proeminente, mas acho que isso se aplica para uma parcela hoje majoritária da imprensa. Ela não se norteia por esses critérios políticos, ideológicos. Eu acho que a questão é muito mais financeira, é muito mais empresarial. O que é que dá lucro, o que é que vai funcionar, o que é que vai me beneficiar, sem qualquer preocupação se isso vai
fazer bem, vai fazer mal para quem acompanha, para quem recebe esse conteúdo, se é de direita, de esquerda. A própria Globo, por exemplo, no período em que estava muito latente aquele espírito lavajatista de combate à corrupção, em que as denúncias de corrupção contra o governo do PT começaram a vir à tona, a Globo deu ampla publicidade a isso. Ela publicizou essas denúncias, tinha matérias lá de 10 minutos, 20 minutos no Jornal Nacional, detalhando as ações da Lava Jato, depoimentos. O Sérgio Moro hoje ouviu tal pessoa, o diretor da Petrobras, e mostrava, e dava destaque, tudo isso. E isso fragilizou, ajudou, claro, a fragilizar os governos petistas, levou, por exemplo, ao impeachment da Dilma, no momento mais grave, no auge da crise. Mas, porque isso era interessante, talvez, financeiramente. Talvez se o governo de então, o governo Dilma, tivesse disposto a abastecer a emissora com dinheiro público, a tratar alguma costura política, talvez isso não tivesse acontecido. Mas foi a público, né? Isso foi divulgado. Então, eu estou citando esse exemplo aqui da Lava Jato só para dizer o seguinte, né? Que não tem necessariamente a ver com coloração partidária, ou não, é o que é mais interessante para a empresa, né? Eu acho que a empresa se norteia por esses valores. E nesse momento, ela achou que era mais interessante fazer uma oposição ferrenha, como fez ao governo Jair Bolsonaro, que ela praticamente tomou um lado. A gente estava falando aqui de isenção no começo da conversa, né, de jornalismo, de trazer informações confiáveis. Acho que muitos veículos tiveram essa perda de credibilidade. Você estava falando aí do Jornal Nacional, por exemplo, que deixou de ser tratado como uma grande vitrine de informação confiável. Acho que tiveram essa perda de credibilidade, não por terem tomado um lado, mas simplesmente por terem deixado de dar notícias. Informações de um determinado assunto, de um determinado tema, são deixadas de lado. Por exemplo, esse escândalo aí das mensagens do gabinete do Alexandre de Moraes tiveram uma repercussão muito pequena, apesar da divulgação na Folha de São Paulo. Os casos do 8 de janeiro, essas condenações desproporcionais que as pessoas estão recebendo, que deveriam ser punidas, sim, mas por vandalismo, por depredação, nunca por abolição do Estado de Direito, enfim, tanta coisa errada que está acontecendo, essas viagens promíscuas de ministros da Suprema Corte participando de encontros com empresários que têm causas no Supremo Tribunal Federal, tanta coisa que não é noticiada nesses grandes veículos. E quando são noticiadas, de uma forma menor, sem a relevância que esses fatos deveriam ter. Então, acho que é muito por isso essa perda de confiança. Não é nem por terem tomado um lado, virou de esquerda, virou de direita, não. É porque simplesmente deixaram de reproduzir informação, de levar notícias, né? Então, os veículos que trazem essas notícias, que se dispõem a veicular isso, que não está sendo veiculado na imprensa tradicional, digamos assim, eles estão tendo esse boom de audiência, faturamento, estão num momento aí de ascensão, acho que justamente por isso, por essa perda de confiança e por essa ascensão das redes sociais. Antigamente, se o Jornal Nacional não falasse alguma coisa, você muito possivelmente não saberia, você não teria outro canal para descobrir, para ter acesso a essas informações, como essas aqui que eu citei de exemplo. Hoje em dia tem, nas redes sociais você encontra, mesmo que não apareça no Jornal Nacional na Globo, mesmo que não seja noticiado com destaque na Folha de São Paulo, mesmo que não esteja lá na capa do UOL, as pessoas têm meios de descobrir, de chegar a essas informações. Então, acho que é isso que levou a essa perda de confiança, mas a emissora se pauta em lucro, como qualquer empresa, em ganhar dinheiro. E acho que está sendo interessante esse posicionamento financeiramente. Tem outras coisas, né? A questão agora dessa semana mesmo, teve lá a Tertuliana Lustosa fazendo aquela palestra mirabolante lá que você deve ter visto. Eu não vi na Rede Globo aquilo. Não foi noticiado. Não, também não vi. Não, foi... eu não tenho acompanhado tanto. Assisto um pouco, mas muito pouco, mas não vi também. Não vi. É um escândalo, é dinheiro público ali, né? Uma universidade federal, claro que isso tinha que ter sido amplamente noticiado, né? Eles passam um pano descaradamente. E aí você fala assim, então é porque o Brown está trabalhando na Oeste, que é um veículo hoje posicionado à direita. Não, eu trago aqui o Joaquim lá do 247, que é obviamente um veículo posicionado à esquerda. O problema é que os veículos posicionados à esquerda, Brown, na minha visão, não é porque eu estou dividindo tela com o Brown, que ele concorda com tudo que eu falo aqui, ele pode discordar. Os veículos que estão enviesados para a esquerda, eles estão recebendo dinheiro do governo. E isso irrita a própria Globo, e esses veículos da esquerda, eles também conflitam com a Globo por isso. Porque a Globo vê que acaba perdendo verba do governo para esses veículos que estão no YouTube. Em contrapartida, eu vejo o Vitor Brown na Oeste, vendo a luta da Oeste todos os dias para se manter em pé ali, vendendo as assinaturas, querendo a monetização do próprio YouTube, e por um grande período ficou desmonetizado. Então, é uma contrapartida muito injusta, que a gente vê o governo tentando dominar os meios de comunicação em massa, através de patrocínio, para quem fala bem dele, e um boicote para quem fala mal dele. Então, é por isso que eu trago o crachazinho aqui, que eu falo, aqui não tem o governo,
Não tem o editor-chefe falando, Thiago, vai lá e elogia a Tertuliana por ter rebolado na cara da sociedade. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria trabalhar no canal 247, por exemplo. Ah, mas aí é porque você está pondo a paixão à frente? Não, eu não estou pondo a paixão. Estou pondo os meus valores de brasileiro, de um cara que quer ver o país de um jeito melhor. Não é por aí que a gente vai ter uma educação melhor. E ela quer ser ministra da educação, segundo ela ainda. Então, é complicado você saber que existe uma verba. É que nem quando o Flamengo, a gente estava falando de futebol em off aqui quando começou, o Flamengo era patrocinado pela Petrobras. E o Corinthians era patrocinado pela Calunga. Isso é uma sacanagem, porque a Petrobras tem dinheiro nosso. A Calunga não, tem dinheiro dos clientes que ia lá comprar papel e a Calunga era michuruquinha, né, pequenininha. Então, quando você vê um jornalismo sendo patrocinado, ele vai ao contrário de tudo aquilo que eu aprendi quando trabalhei na Editora Abril. Ninguém tem o direito de patrocinar a sua opinião. Ninguém tem o direito de manipular a tua opinião por conta de um salário. Na Editora Abril tinha a revista Veja lá, eu nunca vi os caras fazerem uma questão de apologia lá do A ou lá do B. Até inclusive quando estava rolando o impeachment do Collor, a gente estava na redação e a instrução na redação era não comemorem, independente do que acontecer. Extremamente... Vem para cá, vem para cá. Ó. Muito obrigado pela grande audiência que vocês estão dando aí para a nossa matéria de hoje. Tá? Eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o conteúdo. Tá? E se puder, seja membro desse canal. Porque esse canal aqui, diferentemente da grande mídia, ele não tem rabo preso com ninguém. A gente busca só uma coisa aqui, a verdade. E aí você fala, mas isso é um fato muito antigo, Thiago. Não, esse é um fato em aberto até hoje. O Gilmar Mendes proibiu que o Cabrini fosse entrevistar o Adélio Bispo. Ninguém deixa o Adélio Bispo falar. Ao mesmo tempo, o sistema não elimina o Adélio. Né? Que se quisessem envenenar ele, alguma coisa, já teriam feito. Ele está no sistema prisional no Mato Grosso do Sul até hoje. Preso, enclausurado. Né? A última pessoa que foi ver ele foi a irmã, né, que o jornalista Joaquim de Carvalho levou até o presídio para falar com ele e ela fez algumas perguntas e ele respondeu para ela, você tá louca de me perguntar isso? Então é tudo muito emblemático, muito enigmático. Por que não estão deixando o Adélio falar? Se assim como eu, você quer, né, uma entrevista do Adélio Bispo, seja para o Cabrini, ou seja para qualquer jornalista que tenha, né, o cacife para poder extrair a verdade desse caso, você junte-se a nós aqui. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, tá? E se puder, seja membro desse canal independente e ajude a gente na descoberta pela verdade. Pode ser antiético. E o que aconteceu na redação da Rede Globo quando o Lula foi eleito agora? Parecia final de Copa do Mundo, por conta de verba, né? E aqui ninguém está defendendo o Bolsonaro ou o Lula. A questão é que o Bolsonaro não deu a verba que a Globo sabia que precisava. Pô, chegaram a demitir o Faustão, Brão. Chegaram a demitir o Faustão no governo Bolsonaro. Você trabalharia hoje na Rede Globo? Olha, dependendo das condições, né? Se tivesse a garantia de liberdade, isso que você está falando, né, Thiago, que é o importante, que é o fundamental, né? Não haver nenhum tipo de pressão, de direcionamento, liberdade para trazer informação, sem tipo de amarra, seja política, seja financeira, sim, como qualquer outra empresa. O duro é que eu não sei se haveria essa garantia, né? Mas essa é uma condição inegociável. E, aliás, é uma das coisas que eu faço questão sempre de registrar sobre o trabalho na UESC. Quando o pessoal me pergunta como é, eu falo, olha, é o primeiro lugar em que eu trabalho em que não há nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de chefe dizendo, olha, isso vai, isso não vai. Acho que não vai é até mais importante, viu? O que não é noticiado, o que não é pautado, muitas vezes é mais importante, diz muito mais do que aquilo que vai ao ar, que é veiculado. E lá eu nunca, até agora... 22 de outubro, pode ser que mude no futuro, claro, não vou dar um depoimento futuro, né? Mas até hoje nunca aconteceu de eu ter sido tolhido ou alguma informação, chegarem para a equipe do meu jornal ou de qualquer outro e falarem, olha, isso não vai ao ar, olha, não deem essa notícia, não tratem disso, ou não falem de tal pessoa, se falarem disso, evitem tal pessoa. Nunca aconteceu. Então, acho que isso é a premissa fundamental e inegociável. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua trajetória até chegar à apresentação. Eu estava vendo uma entrevista sua lá no Pânico, e eu acho que para nossa audiência é importante ver como é que surge
né, um jornalista, pelo que eu pude entender ali, você não tem nenhum QI, você não tem nenhum diretor que te puxou, foi na base do trabalho mesmo, e eu me identifiquei muito, porque eu, quando estava trabalhando na Editora Abril ali, com 20 anos de idade, eu olhava um monte de medalhão e eu falava assim, cara, eu acho que eu sou o cara certo na hora errada e no lugar errado, porque para o jornalista com 20 anos de idade se impor dentro de uma redação com um monte de fera que tinha ali do meu lado, e depois fui para a OTV também, que era do Luquete, e convivi com Amanda Klein, com o próprio Joaquim de Carvalho, que hoje está lá no 247, o Rafinha Bastos, que virou um grande stand-upper aí, e aí eu falei, cara, tá no time errado, eu acho que eu cheguei antes aqui. Como é que foi a jornada do Brown até chegar na apresentação e na ancoragem que você faz hoje aí na Revista Oeste? Vou tentar ser breve e resumir a história, Thiago, mas começa em 2014, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, que foi na Casper Libero aqui em São Paulo. Tá com quantos anos? Tô com 28. Então, você é jovem foi pra caramba. 10 anos atrás. Sou novo, tô com 28 de idade e comecei lá na Jovem Pan 10 anos atrás com 18 anos. Eu estava no segundo semestre da faculdade, aí pela Rádio Gazeta, que é um laboratório, uma rádio universitária, que eu nem sei se existe ainda, se está com essa função. Pela Rádio Gazeta eu consegui uma vaga na Jovem Pan como uma espécie de estagiário. Já tinha registro em carteira, mas era uma função semelhante de estagiário, para marcar entrevista, receber convidados, escrevia textos que levava para o estúdio para os locutores, aqueles do vozeirão da época da rádio, Jovem Pan ainda, lerem, e uma função assim, né, de auxiliar da produção. E aí eu fui evoluindo nesse trabalho de produção até que em 2016 eu fui puxado para reportagem. Num movimento que várias empresas de jornalismo passaram, a própria Globo e outros, né, começaram a demitir os medalhões, quem tinha salário muito alto e pegar a molecada. E aí eu, entre essa molecada, tive essa oportunidade. Eu fui puxado para reportagem, também pelo custo, acho, né? Também não tinha um salário muito grande. O então chefe, que era o Patrick Santos, um cara que... Gente, é o seguinte, agradecer a audiência, né, magistral a audiência de vocês aqui, é fenomenal ver o engajamento, tô lendo todos os comentários de vocês aqui, tá? Na medida do possível a gente vai respondendo esses comentários aqui depois, em off, mas o que eu peço para você é fique até o final, tá? Fique até o final. Se você é um brasileiro indignado, que entende que o sistema é uma grande cortina de fumaça e que as respostas que deveriam ser trazidas para você, eles deixam para lá, eles querem trazer as respostas que interessam a eles. Eles querem prender o Bolsonaro, tentativa de golpe, eles querem não a anistia, deixa lá o pessoal lá apodrecendo lá, já morreu lá o Clezão, né? Deixa lá senhorinhas lá que tem filho para criar, que estavam ali num inflame, né? Na inflamação do momento ali, e vandalizaram, estão sendo tratados como terroristas, inimigos da nação, inimigos da democracia. E esse atentado, que está muito mal explicado até hoje, eles não trazem para a luz dos holofotes. Então aqui não é um canal sobre especulação, aqui é jornalístico. Então tudo que você está vendo aqui é baseado no que aconteceu e nas respostas que a gente conseguiu até hoje. Então todas as atualizações do caso Adélio Bispo você tem aqui. Você vai sair desse canal aqui sabendo o que aconteceu dentro de tudo que foi divulgado até hoje e tudo que foi apurado em bastidor. E para isso eu peço o quê? Você se inscreva nesse canal, você deixe o seu gostei, você comente o que você acha de tudo isso. E para você, a grande pergunta é, para você, o caso Adélio Bispo está resolvido? Porque o primeiro advogado do Adélio falou para a gente, não, esse caso já está resolvido. Eu falei, tá, então qual é a resposta? O que a PF falou, que ele agiu sozinho, mas e o vídeo que a gente trouxe aqui, dele depois do atentado falando que fez porque mandaram? Como é que explica? Não, ele é louco. Você engoliu essa resposta? Isso aí tá suficiente para você? Se tá, beleza, a gente vai parar por aqui. Se não tá, engaje, comente, diga o que você acha do caso Adélio Bispo. Você tem liberdade para isso aqui. Você não é jornalista, eu sou. Eu trago aqui os fatos, mas o seu comentário é livre. Deixe o seu gostei, se inscreva e compartilhe esse canal. Vamos juntos em busca da verdade. Pode soltar. Eu sou muito grato até hoje, acompanho nosso trabalho e teve outro dia lá no Oeste, tive no lançamento do livro dele, é um cara que virou um grande amigo, uma referência, o Patrick. Ele era o chefe na época e ele falou, você tem uma voz boa, tal, acho que você pode virar repórter da rádio, porque era rádio ainda na época, né, então tinha essa preocupação muito com a voz e é uma coisa que eu nunca tinha imaginado, até então nunca tinha pensado em virar
apresentador, repórter, nada, em falar no ar. Eu, pelo contrário, eu sou até um pouco tímido, né, no meu jeito pessoal, então era uma coisa que eu nem cogitava, eu nunca tinha pensado, estava ali molecão, felizão, fazendo ali a produção, mas resolveram me passar para reportagem. O Patrick falou que viu ali algum talento em mim que achou que poderia se desenvolver. Pois bem, fui puxado para reportagem, isso em 2016, daí em 2017 o próprio Patrick teve que sair dos Pingos nos Is, que era o programa que ele apresentava junto com o Reinaldo Azevedo e o Vitor La Regina, e aí eu assumi a cadeira do Patrick ali de co-apresentação do programa do Reinaldo Azevedo, que é mais ou menos o modelo que ele tem até hoje lá na Band, junto com outros dois. O Patrick ocupava uma dessas cadeiras, foi apresentar o 3 em 1, que era um programa novo que estava surgindo, que está no ar até hoje, e aí eu entrei nessa cadeira do Patrick para fazer essa co-apresentação com o Reinaldo Azevedo, isso em 2017. E a partir dali eu comecei a progredir ali dentro da hierarquia da Jovem Pan, apresentar outros programas, fiz ali aquela co-apresentação do Pingos, depois fiz outros programas de rádio, Pan News, Jornal da Manhã, segunda edição, Jornal da Manhã, 3 em 1 mesmo, fiquei por um ano, depois voltei a apresentar o Pingos, que foi talvez na fase áurea da Jovem Pan de audiência na televisão, foi quando ela conseguiu os maiores índices. Não por eu estar lá, aquela Jovem Pan conseguiu esses índices, mas eu tive a felicidade de participar também desse momento exitoso da emissora, e aí foi. Aí, o Pânico, inclusive, fiquei um ano indo lá na bancada do Pânico diariamente, foi outro período muito legal, mas foi mais ou menos assim. E eu costumo dizer, Thiago, que meio que por acidente, nunca foi algo planejado, nunca deitei e falei, poxa, quero ser, ou levantei da cama e falei, poxa, quero ser apresentador, hoje eu vou e tracei um plano ali para. Nunca. Aconteceu tudo de forma muito espontânea, muito natural, e acho que era para ser, né? Acho que foi o destino que se encarregou disso, até que agora, em 2024, decidi sair da Jovem Pan, recebi a proposta da Oeste e entendi que era o momento certo de fazer essa transição, daí sair lá da Jovem Pan depois de 10 anos. Bacana. Era uma das perguntas, inclusive, por que você saiu da Jovem Pan? Foi uma proposta melhor que você teve na Oeste. Foi. Na verdade, e a Oeste já tinha até conversado comigo, eu entendi que não era o momento, daí nesse momento agora, em 2024, a Oeste me procurou mais uma vez e aí eu tive esse entendimento de que era o momento, de que valeria a pena. A Jovem Pan até tentou conversar comigo para eu ficar lá, me oferecendo a apresentar um programa que é o Linha de Frente, que o Fernando Capês está fazendo à tarde, que é o que o Pavinato fazia antes. Me fizeram essa oferta para ficar lá, mas eu entendi que não. Falei, acho que já está esgotado o ciclo. E o que eu analisei muito, Thiago, e aí de coração foi, e sem querer ser desrespeitoso, né, com a emissora em que eu estava até outro dia, mas foi o momento de mercado, né? A Jovem Pan está no momento de decréscimo, né, de perda de público, de audiência, de faturamento. A Oeste não, está no movimento de expansão. Só aumenta o número de assinantes, que é a base principal de faturamento da Oeste, só aumenta a audiência dos seus programas, ela está ampliando a grade, criando novas atrações, novos produtos. Então eu vi uma empresa que está num momento de queda e a outra num momento de ascensão. Então eu falei, poxa, acho que é o momento de fazer esse movimento, né, de dar esse pulo, de, por mais que eu tenha uma história aqui na Jovem Pan, não é uma decisão simples, né? Até por ambiente, né? Você está muito acostumado com a rotina, com as pessoas, tá? Tem um certo grau de acomodação, então não é simples. Mas eu falei, não, acho que vale a pena embarcar nessa, dar esse passo, fazer essa aposta, e por enquanto está se mostrando muito acertada, né? A Oeste está sendo recompensada pelo público com a qualidade e a autonomia do seu trabalho. Legal. Em cima disso que você está me trazendo, só fazer um parênteses aqui, né? Pro Brown foi uma coisa oposta, você vê, ele nunca planejou ser apresentador. Eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu falei, quero ser apresentador, quero ser famosão, porque a gente, quando é molecão novo, eu decidi com 15 anos, né, querer ser jornalista. Aí eu falava, pô, vou ser famoso, cara, né? Vou aparecer na televisão ali, vou ter um espaço. E aí aconteceu de eu arrumar um emprego na Editora Abril. E aí comecei a escrever lá na revista Ação Games, o professor Edson Rossi, que é um grande mestre, inclusive o Stevani também conhece, também deu aula para ele, acho que de 60 alunos ele me pinçou ali por conta da minha redação, e eu tinha uma boa redação, modéstia à parte, mas não era o que eu queria. Aí quando eu fui, falei, vou ter que escrever, cara. E aí comecei a escrever, virei biógrafo do Vanderlei Silva, que é o atleta de MMA, acho que você lembra que eu levei lá pro Pavinato o livro, depois vou te entregar um livro também, vamos dar um jeito de se encontrar. E acabei virando um escritor antes de querer ser o apresentador, né? Você vê como que o jornalismo, ele prepara algumas surpresas pra gente. Obviamente que o Brown tem uma voz diferenciada, né? Tá na cara que ele seria, no mínimo, um radialista, né? E ele virou um âncora muito maior do que um simples radialista escondido atrás do microfone, se bem que hoje as rádios também são multimídias, então aparece, né, o locutor em câmera.
Antigamente os locutores brincavam que eles eram todos feios, né? Por isso que eles precisavam ficar escondidos atrás da rádio e os mais bonitos iam para a televisão. Mas a vida, ela prepara essas surpresas, né? E aí, quando o Brown me traz essa questão da ascensão da Oeste, eu já vou emendar na minha pauta aqui. Por que os veículos de esquerda, na sua opinião, têm esse apoio do governo e acabam se valendo da necessidade desse apoio do governo, né, enquanto os veículos de direita estão ascendendo por conta própria? Como que você vê essa questão do jornalismo enviesado? Isso vale até para influenciadores aqui do YouTube que recebem também, né, para falar bem do governo atual, enquanto, até onde eu sei, o governo de direita não patrocinou nenhum tipo de informação nesse sentido e conseguiu ganhar essa grande mídia da internet na base do carisma. Como que você vê isso? Acho que a resposta é público, né, Tiago? Acho que é um movimento de mercado, né? Tem uma parcela cada vez maior, crescente da sociedade brasileira que não se vê representada nesses veículos. E mais do que representada, é uma relação de consumo mesmo, né? Um consumidor que não está satisfeito com esse produto que é entregue pela imprensa majoritária, que buscou alternativas. E acho que essas empresas não estavam preparadas para isso, né? Ali, mais ou menos por volta de 2016, 17, quando começam a surgir os veículos independentes, alternativos, foi um susto para todo esse mercado, né? Para essas empresas que até então eram hegemônicas no mercado de comunicação. Então, acho que a resposta para esse sucesso que tiveram essas novas iniciativas, como, por exemplo, a Oeste, não é porque eu estou trabalhando lá, não, é porque acho que é um bom exemplo para citar. Há 5 anos não existia a Revista Oeste, teve o Terça Livre até pouco tempo, há 10 anos não existia Terça Livre, infelizmente não tem mais, mas por uma questão de ofensiva judicial, enfim, é outro. Vem para mim aqui um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é o Thiago Parigiani, eu sou jornalista, né, um dos jornalistas que mais foi a fundo na tentativa de descobrir as respostas, né, que ninguém tem para esse caso Adélio Bispo, ocorrido aí na fatídica cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 6 de setembro de 2018. Então, o que eu peço para você, se assim como eu, você é indignado com essa situação, acredita que a gente não tem a resposta definitiva, é uma resposta que muda, né, o panorama político do nosso país, onde uma direita ficava ali escondida, e quando o Bolsonaro ascende nas pesquisas e é eleito em 2018, posterior a esse ocorrido, a gente consegue entender que tem uma outra possibilidade para o nosso país. E se assim como eu, você entende que o Adélio não agiu sozinho, né, e isso quem está falando não é uma situação hipotética, e sim baseado num vídeo, né, que a gente teve com exclusividade aqui no canal, de uma fonte, né, que eu guardo aqui, me resguardo do meu sigilo de fonte jornalístico, mas um vídeo exclusivo, que depois repercutiu até em canais de esquerda, onde Adélio Bispo, posteriormente à facada, diz que fez porque mandaram, né? Ele fez isso porque mandaram. Ali é o cabo Kleines que protegeu ele e automaticamente também prendeu o Adélio Bispo posterior à facada. Então, o que você tem que fazer? Engaje esse vídeo aqui, tá? Aqui você tem respostas, coisas que a grande mídia não trouxe para você. Então, ajude o jornalismo independente a frutificar aqui no YouTube. Como que você faz isso? Deixa o seu gostei, se inscreva no canal, faça seu comentário e compartilhe o canal. Tá? O mais importante, o ganchinho do compartilhamento aí. Apresente esse conteúdo. A gente está beirando aí 100 mil inscritos nesse canal, que é um canal não patrocinado por político algum, e a gente quer sim saber se teve o mandante, quem foi o mandante e por que ninguém deixa o Adélio Bispo ser entrevistado. Vamos continuar acompanhando. Outra história, mas para não abrir muito parênteses aqui, fugir do tópico da pergunta. É uma questão de mercado, né? Tem demanda. E, por outro lado, essas empresas, né, essas emissoras estão vendo dia a dia uma fuga de público, né? Se você pega para olhar o Ibope dessas emissoras, ainda é muito grande, é verdade. Não acho que a Globo vai fechar, não acho. Não tenho essa ilusão. Acho que ainda é um mercado majoritário muito forte, não vejo essa perda de força suficiente para uma liquidação. Não é isso. Mas tem uma perda, sim, de público, de faturamento, que é explicada por isso, né? Uma parcela considerável de pessoas que até então nem viam nenhum problema, não viam de forma crítica, né, essa programação, esses produtos, esses jornais oferecidos. Consumiam porque simplesmente era aquilo que tinha e porque tinha uma
credibilidade, uma confiança naqueles produtos. Até então, aí surgiram as redes sociais e veio uma alternativa. Muita gente viu e falou, opa, então, peraí, isso aqui não me satisfaz mais. Não, isso aqui não é o que eu quero consumir, e passou a consumir informação desses veículos alternativos, abandonando essas empresas majoritárias. Então, acho que muito do sucesso vem daí, é uma resposta de público que não quer mais consumir dessa imprensa tradicional, está buscando novas formas de se informar, veículos alternativos, como a própria Oeste, Gazeta do Povo, enfim, outros que a gente possa mencionar, canais como o seu, né, Thiago? Então, acho que é uma resposta de público. E o que explica também essa sobrevivência dessas empresas, mesmo sem público, mesmo com isso que eu estou falando, porque, olha, como é que perde público? Ah, tá, as pessoas não estão assistindo mais, mas elas estão aí, essas empresas. Por isso que você citou, né, o apoio estatal, né, quando a gente fala de faturamento, essas empresas ainda constam lá no organograma do governo, estão recebendo verbas, e aí não é só governo federal, não, governos estaduais, prefeituras, colocam muito dinheiro, né, em veículos de imprensa, em jornais, em emissoras de televisão, em afiliadas das grandes redes nacionais. Então, acho que esse é um fator a se considerar. Por exemplo, a Oeste, não é para puxar sardinha, não, mas é porque acho que vale o exemplo, ela não recebe dinheiro público, ela tem como política, como premissa, está lá no pacto com o assinante dela, ela não recebe dinheiro público. Então, mesmo que, vai ser eleito um presidente de direita e aí vai colocar... Não vai, porque a Oeste não recebe dinheiro público, ela colocou para si essa prerrogativa. Então, é algo já que escapa totalmente do que fazem as outras empresas, que têm esse apoio muito forte, essa sustentação com o dinheiro público, né? A Oeste não, ela depende fundamentalmente da iniciativa privada e dos assinantes. Então, acho que é um modelo de negócios novo que está surgindo, mas que garante ao veículo muita independência, porque fala, poxa, mas que bobagem, então não vai receber dinheiro público, como é que ela, o que ela ganha com isso? Ela ganha em independência, em poder trazer informações livres de qualquer amarra, de qualquer costura partidária, de qualquer bastidor, de qualquer pressão de político. Então, acho que a chave passa por aí, né? O que explica ainda essa sobrevivência desses grandes veículos, mesmo com essa perda de confiança, de público e de faturamento, é esse sustento público, com dinheiro público. Muito bom. Eu não sabia dessa informação da Oeste ter aberto mão dessa possibilidade, mesmo com a eleição de um governo de direita. Porque muitos podem falar isso, eles são canaizinhos aí de direita que estão apostando na volta de um Bolsonaro, de um Nicolas Ferreira lá na frente, para pegar a verba para eles. Né? Recebe do Tarcísio, recebe do prefeito. Não tem. Na Oeste não tem. Caramba, cara, que sensacional isso. Muito bom, tá vendo? A própria Jovem Pan, por exemplo, né, até onde eu estava até outro dia, a Jovem Pan, sim, recebe muito dinheiro público, voltou a receber federal e, historicamente, recebeu muito do Estado, né? A Sabesp sempre foi grande apoiadora, o metrô de São Paulo. Outro dia eu estava vendo, fizeram um fórum com apoio do governo de São Paulo. Então, essa programação mais tucana, de centro da Jovem Pan também tem uma razão de ser, né? Ela tem ali grande parte do seu financiamento vindo, por exemplo, de prefeitura e governo de São Paulo. Então, isso ajuda a entender muita coisa, né? Quando você vê os veículos e seus perfis, se você olhar para a conta, para quem paga, ajuda, tudo fica mais claro. Tucana de centro até o Geraldo Alckmin, né, Brão? Pois é. Isso aí. Depois ficou bem claro que a gente estava sendo enganado, né? Que a gente votava entre PT e PSDB, até o Geraldo Alckmin mostrar pra gente o que era a real ali, né? Quando ficava Aécio e Dilma, não tinha polarização nenhuma, porque tava tudo em casa, né? Qualquer um que ganhasse ali, tava tudo dominado. Aí quando vem um Bolsonaro, leva uma facada na barriga, daqui a pouco a gente vai falar desse cenário aí que mudou a política nacional, né? Tudo acontece depois daquela facada. Tem gente que fala, putz, por que você insiste de ficar falando do Adélio? Primeiro que o Adélio tá vivo, né? Ele tem a chance de explicar o caso Adélio. E a gente não pode ficar aí achando que isso está esclarecido, porque não está. E mudou a política. Eu tenho a minha opinião, daqui a pouco eu vou trazer para o Brown, mas só para fechar essa parte aqui de direita e esquerda nas mídias, por que você acha que a direita está se mostrando muito maior que a esquerda nas redes sociais hoje? Você acha que essa opressão da mídia aberta, que falava só bem da esquerda, olha que país maravilhoso que a gente está aqui e tal, você acha que essa opressão levou esse nicho de pessoas para as redes sociais, e isso fez acontecer o que está acontecendo, e por isso que somos é ótimo, né? Por isso que são muito mais pessoas da direita aqui no YouTube, na plataforma e também no Instagram, do que o pessoal da esquerda, ou é um equívoco da minha parte? Não, acho que é isso, né? Por essa questão de demanda que eu falei, né, Thiago? O cara que é mais de esquerda, ele não precisa
ficar garimpando um canal no YouTube, ficar assistindo nas redes sociais, procurar um influenciador que traga notícias, acompanhar um comunicador, porque na imprensa tradicional vai estar tudo aquilo que ele quer ver, que ele espera ver. Então, acho que essa demanda por um campo menos contaminado de informações, por informação não enviesada, ou mesmo com enviesamento, sim, né, com análise conservadora, com perfil de direita, ele só vai encontrar nas redes sociais. O cara de esquerda não, ele é atendido ainda pela imprensa tradicional. Então, acho que é isso que explica essa força da direita nas redes sociais. Ela foi se refugiar lá porque era o único campo onde ela podia falar sendo ouvida, né? Nesse momento aí que você está falando, né, da eleição do Bolsonaro, 2018, facada do Haddad, naquele momento, que veículo de imprensa dava voz a analistas conservadores? Não digo nem fazer uma programação enviesada, não, tem um comentarista, um que seja, para equilibrar, para fazer um contraponto, nunca teve, né? O contraponto máximo que teve foi esse que você falou, né? Entre um petista e um tucano. E isso foi o máximo de oposição permitida e autorizada, mas um pensador mais conservador, de direita, bolsonarista, qualquer que seja o nome, isso nunca teve na imprensa. Então, só foi ter nas redes sociais. E aí, esse sistema majoritário só se deu conta disso quando o Bolsonaro já estava eleito e passou a trabalhar para asfixiar também esse campo, né, que surgiu sem ser notado. Então, acho que é isso que explica essa força, essa prevalência da direita nas redes sociais. Primeiro, que ela chegou antes. Segundo, que ela tem muito mais interesse e depende desse espaço para a sua sobrevivência. A esquerda, não tanto. E também a direita mostrou uma competência muito grande, né, no manejo das redes sociais. O próprio Bolsonaro foi o primeiro exemplo disso, mas tantos outros casos aí bem-sucedidos. A gente está aí nas campanhas eleitorais, por exemplo, o André Fernandes em Fortaleza e a Cristina Grema em Curitiba são exemplos, né, de candidatos que sabem operar muito bem as redes, sabem viralizar, têm feito um trabalho muito competente de redes sociais, o Nicolas Ferreira, que você citou, tantos outros. Então, acho que é essa soma de fatores, viu, Thiago? Aí eu vou trazer um problema aqui, uma casca de banana, que o Vitor deve saber bem. O problema de enviesar um veículo, que nem a 247, não pode falar bem do Bolsonaro em nenhuma circunstância. Ela vai perder inscrito. A Oeste também, o dia que falar bem do Lula, e provavelmente algum dia ele vai conseguir fazer alguma coisa boa para alguém poder falar bem. Tá difícil ultimamente a esquerda fazer, mas a gente perde seguidores. Então, quando você se posiciona, e muita gente cobra, eu até brinco, né, que quando eu era criança eu via muito o Faustão no dia da eleição, o próprio Gugu, né, falar, olha, hoje é dia de votação, hein, o Faustão mesmo, é emblemático lembrar, né, urna não é pinico, né, só que ele nunca falava assim, vota no fulano de tal, né, não tinha posicionamento, e eu não entendia, com a minha imaturidade ali de jovem, adolescente, eu falava, por que esse infeliz não fala em quem vota, então, já que ele é o cara que tá falando para não fazer cagada na urna, fala um candidato, né? Hoje fica claro, se você assistiu o meu canal, você sabe, se você assistir a Oeste, você sabe em quem o Brown provavelmente votou, se você assistir o Jornal Nacional, você vai ter dúvida em quem o Bonner votou, hein? Será que ele votou no Lula ou no Bolsonaro na última? Vai ter uma dúvida absurda, mas a gente corre o risco de se posicionar imparcialmente algum dia, elogiando algum ato da esquerda, de perder seguidores. Eu venho do jornalismo esportivo, então era fácil, como jornalista esportivo, ser corintiano e criticar o Corinthians, porque a gente tinha, né, até o uso da nossa voz para poder melhorar, porque o Corinthians, aliás, hoje, já vamos aproveitar e falar, está um lixo, o comportamento na última partida contra o Flamengo foi bizarro, até brinquei com o Brau que parecia o Brasil contra a França em 98, né? Parecia que o fenômeno teve um ataque ali no vestiário e entrou, né, meio apagado e o time inteiro apático. E a gente usava o nosso poder de comunicação para dar um chacoalha no nosso time. Então, como que você vê isso? O jornalista enviesado mais para a direita, até por um perfil pessoal dele, né, com valores familiares, conservadores e tudo mais, não poder um dia sequer dar um chacoalha, por exemplo. Eu acho que o Bolsonaro cometeu vários erros na gestão dele. Não dar um pouquinho de dinheiro para a Globo, para mim, foi um erro. Mas se a gente fala isso aqui, o cara fica chateado. O Thiago não é bolsonarista, então. E eu sempre falo, não sou bolsonarista. Acho que o dia que a gente tiver que levantar a bandeira de um político como o herói da nação, a gente tá lascado. Né? Fiz campanha recentemente, não é novidade, e eu vi gente aplaudindo os dois candidatos da prefeitura local aqui como se fosse o Gustavo Lima e o Chitãozinho Chororó. Isso está errado. O político é funcionário do povo, não é ídolo. Né? Você não paga ingresso para ver o show do político. Então a gente tem que tomar cuidado com o que são valores de direita
e o que é ser bolsonarista, o que é ser tarcisista, o que é ser Gabriel Monteirista, por exemplo. Era um membro da direita. Olha a decepção que foi. Já dizia Cazuza, né? Meus heróis morreram de overdose. Então, você não pode colocar o político como um herói. Mas como que você vê essa dificuldade, né, quando a gente está posicionado à direita, de não poder ver nada de bom na esquerda, ou vice-versa, se o canal posicionado à esquerda não poder ver nada de bom na direita? Pois é, né? Falta esse senso crítico, eu diria, né, Tiago, essa capacidade de autoanálise. E acho que o que é importante pontuar e que muitas pessoas às vezes confundem é informação com opinião. Acho que o jornalismo tem espaço para os dois, para informação e para opinião. E o que está mais difícil de encontrar hoje é a informação, por incrível que pareça, né? No mundo cada vez mais globalizado, a informação chega em tempo real, a gente ouve muito falar isso, né? Nossa, hoje tem uma facilidade de acesso à informação, mas encontrar notícias, né, as informações, sem que haja um viés, um posicionamento pré-definido, está cada vez mais difícil. Eu mesmo, no dia a dia assim, do trabalho, a gente tem dificuldade de encontrar as notícias, a gente tem que garimpar muito bem de qual site vai ler. Ah, não, mas esse site é mais isso, esse site é mais aquilo, esse site é meio bolsonarista, esse site é meio lulista. Então, você tem essa dificuldade. Acho que tem espaço para tudo. E o que é mais nocivo, na minha avaliação, que é o que aconteceu nos últimos anos, é que a notícia deixou de ser transmitida como notícia, de uma forma limpa, isenta. Por exemplo, na pandemia, acho que a pandemia foi a gota d'água para isso, né? A gente deixou de ter notícias como, por exemplo, o presidente defende a liberação de tal medicamento, como uma notícia, para ter, por exemplo, notícias. Presidente volta a defender tratamento anticientífico, ou seja, o tratamento já é adjetivado de saída. Não tem a notícia, presidente viola regras sanitárias, defende ou volta a dar declarações antidemocráticas, viola normas de saúde, enfim, tudo isso já era feito a partir de um juízo de valor. A notícia passou a ser transmitida já com um juízo de valor de saída. As pessoas ficaram com dificuldade de encontrar a notícia pura e simples, né? Então, acho que... E eu me esforço muito para isso, até lá no Oeste, no nosso trabalho, tento fazer um esforço muito grande e com a equipe, eu sempre defendo isso, eu sou essa voz ali dentro da redação, nas conversas internas nossas, de não fazer nenhum juízo de valor de saída. Não, vamos reportar o que aconteceu. O presidente decide isso, o governo decide aquilo, a oposição quer isso, e aí abre para os comentários, mas fazer questão de dar essa separação entre o que é notícia e o que é comentário. No caso da Oeste, sim, a opinião é sempre à direita. Isso está lá pactuado com o assinante, é algo público, está nas premissas da empresa, ela tem um corpo editorial muito qualificado, liderado pelo Augusto Nunes, pelo José Roberto Guzzo, pelo Jairo Leal, que é o diretor-presidente da companhia, e é pública a posição da Oeste. Ela diz lá no pacto com o assinante dela por que não gosta do comunismo, por que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, por que defendemos a liberdade, por que isso, por que aquilo. É público. Mas o que é mais importante e fundamental é separar, trazer informação. A informação é essa, e aqui é a opinião. E nunca misturar, porque acho que isso foi o que aconteceu de mais nocivo nesses últimos anos. A informação passou a ser misturada com opinião, com notícias como essa que eu falei, né? Presidente e deputados defendem tratamento anticientífico. Quem está dizendo que é anticientífico é você, é a sua opinião. E pode aparecer essa opinião, não tem prejuízo nenhum, mas que seja dada como opinião. E isso passou a ser embutido na notícia, de uma forma que manipula totalmente e foge do controle, né? Quem recebe aquela informação não tem essa maturidade, muitas vezes, de fazer essa separação de que é informação ou opinião. Vê aquilo e fala, poxa, é verdade, ele defendeu algo que é anticientífico, é uma fala antidemocrática mesmo, cometeu um crime mesmo, quando, na verdade, é um juízo de valor. E isso passou a tomar o lugar da notícia. Então, acho que foi esse acho que é isso que está por trás de toda essa distorção que a gente vê e desse trabalho de correção que eu acho que precisa ser feito. Na verdade, esse foi um outro equívoco do Bolsonaro, né? Ter comprado vacina para todo mundo e falar, olha, não tomem a vacina. Aí foi um negacionismo que ele cometeu e depois a gente via que tinha a ver. Por exemplo, eu mesmo tomei 3 vacinas. Você tomou vacina? Tomei. Eu tomei 3, só que depois eu descobri que uma não podia misturar com a outra. Primeiro eu tomei a Janssen, falaram que era dose única. Aí depois eu tomei, acho que a da Pfizer, e depois tomei a da AstraZeneca. Então não podia, depois foi descoberto por bula que essa da Pfizer ela não podia se misturar, com risco de gerar trombose. Então eu até hoje me sinto um cobaia da vacina, mas pelo sim, pelo não, estava baixando os números, né? A gente não pagou para ver. O Bolsonaro pagou para ver, ele não tomou a vacina. E aí eu tive que ver gente aqui tendo AVC isquêmico com 38 anos de idade. A minha irmã é um caso. E aí o cara vai culpar também, que nem tem um pessoal da esquerda que fala assim, o Bolsonaro matou meu amigo de Covid.
Mas pera lá, foi o Bolsonaro que criou a Covid? Para mim foi lá na China lá que aconteceu o BO. O Bolsonaro só, né, atrasou na vacina, mas você confiou 100%? Então não tem como atribuir ao Bolsonaro as mortes da Covid. Falar que o cara é genocida, porque não foi ele que criou o vírus. Então tem que ter um discernimento. Mas o cara que é esquerdopata, como diz aqui o Nivaldo, inclusive, muito obrigado pelo comentário carinhoso aí pro Vitor Brown. O Vitor Brown nunca se mostrou com viés esquerdopata. O cara que é esquerdopata, ele acha um pelinho ovo e fala: tá vendo? O Bolsonaro matou meu amigo. Né? Calma, o Bolsonaro não salvou a vida de ninguém, mas ele não matou ninguém também. Não foi ele nem que criou o vírus. E outra, continentalmente não tem o que falar. Foi o presidente que mais vacinou. Né? Comprou a vacina. A parte dele foi feita. Foi um idiota de falar para não vacinar nem ele nem as crianças? No caso da filha dele? Sim. Mas não estava errado em falar que não era para misturar a vacina, que podia virar jacaré, que aí eu me sinto sim um cobaia. Só que é o jeito que ele falava, né? Um jeito muito tiozão do churrasco, né, Brão? É isso, é isso. Acho que foi muito mais a forma do que o conteúdo. E ele tinha o direito de falar tudo isso também, né, Tiago? Acho que isso que é importante registrar. Tinha que haver espaço para isso, para médicos como os que foram censurados durante a pandemia, né? E por mais que isso fosse até dito de uma forma proporcional, mas acho que a imprensa tinha o dever de ter registrado. Falar, olha, não é unanimidade entre os médicos. Tem médicos que questionam a eficácia desses medicamentos, tem médicos que não endossam a vacinação de crianças, por exemplo, e tudo isso foi soterrado. Qualquer médico, estou falando de especialistas, não estou falando do Bolsonaro, com o jeito de tiozão dele que teve mesmo, estou falando até de especialistas, eles não puderam falar isso. Então, essa opinião era simplesmente varrida das redes sociais. Teve redes sociais que baniram postagens de médicos por determinado posicionamento, sendo que a ciência é feita de dúvidas, é feita de divergências, de opiniões contrárias. Isso é o básico do básico, é a história da medicina, da ciência. E médicos foram censurados. A opinião dessas pessoas foi tolhida, deixada de existir, foi impedida de existir. Então, acho que isso é o pior de tudo. E o Bolsonaro também, ele pode ter cometido erros, mas ele tinha o direito de falar aquilo. Se era a opinião dele como um cidadão que ele estava dando ouvidos a essa determinada parcela da classe médica, que uma parcela muito grande da população também confia e se respalda, por que não isso ser veiculado, publicizado? E aí pode ser até tratado numericamente. Olha, de cada 10 médicos, 9 recomendam, mas um não recomenda. Não tem problema, isso é informação, é esse o ponto. Isso tinha que ser noticiado e transparente. Olha, tem divergência entre os médicos, a maioria recomenda a vacinação, mas tem médicos que divergem, e aí que esses médicos fossem ouvidos em reportagens, por que eles divergem ou não, como foi feito. Eu também não é puxando sardinha, não, mas vários veículos entrevistaram, deram voz a esses. A Gazeta do Povo, eu lembro que fez um trabalho muito grande, a Oeste, até a Jovem Pan, na época, ouviu esses médicos. A Record, eu acho, a Rede TV chegou a ouvir, tinha um programa do Lacombe que chegou a dar voz, por exemplo, a médicos como Roberto Zeballos, Anísio Yamaguchi, enfim. Eles tinham o direito de dar essa opinião, por mais que possa parecer equivocada para alguns, ou o Bolsonaro errou, é possível, mas ele tinha o direito de dizer isso, e esse direito de expressão foi sonegado em nome da ciência, é um crime contra a humanidade, e aí simplesmente a opinião foi varrida, o que é fruto de violência, né? Não tem outra palavra para definir isso, é uma violência, uma arbitrariedade. Muito bom. A gente está ao vivo, tá? A audiência está aumentando aqui nesse horário, que não é um horário típico aqui do nosso canal. Eu agradeço você chegando aqui. Deixa o seu gostei, tá? Clica no compartilhamento, tá ao vivo aqui. Você que sempre quis fazer uma pergunta para o Vitor Brown, sem precisar pagar um superchat, chegou a oportunidade, você pode estar aqui externando a sua opinião. E compartilhe, deixe o seu comentário e deixe o seu gostei. E se estiver gostando do nosso conteúdo aqui, se inscreva no canal, tá? E ative o sininho das notificações. Eu prometo cada vez mais trazer convidados super interessantes, como é hoje o Vitor Brown, um cara que eu admiro aqui no jornalismo, jovem, né, jornalismo moderno, 28 anos de idade apenas, inclusive eu vou colocar ele agora numa fria, porque é um caso que, pô, ele era criança, cara. 2 assuntos aqui, Brown, fazem muito sucesso no nosso canal. Um deles é a questão da morte do Clodovil, né? O Clodovil faleceu em 2009, 2 anos depois de ser eleito, inclusive com voto meu, né, em 2007, em 2006, aliás, eu votei no Clodovil. Todo mundo fala, você é louco, você votaria no Tiririca? Jamais, jamais votaria no Tiririca, mas no Clodovil eu votei e não me arrependi, porque o Clodovil, ele justamente foi eleito com uma proposta radical. Ele era muito parecido com o Holliday, Fernando Holliday, né? Ele mesmo se auto-intitulava um gay conservador,
né? E ele tinha valorização da mulher, né? Ao contrário de algumas categorias aí hoje que o cara se empolga tanto que ele quer ser uma mulher, né? Então ele era conservador nessa parte, tinha propostas que são altamente cabíveis, na minha opinião. Deixa eu tirar aqui o comentário do Nivaldo, tá tampando aqui. Altamente cabíveis, como a redução da quantidade de deputados, que eu acho que a quantidade de político nesse país aqui é absurda. A verba partidária jogada no lixo, principalmente em época de campanha, essas bandeirinhas na rua, é absurdo. Eu acho que deveria ter uma lei, Brown, falasse assim, ó, vocês vão fazer suas campanhas, não vai ter verba de ninguém. Vocês querem fazer bandeira, vocês vão fazer 3 bandeiras cada um. Façam na rede social. Não precisa desse dinheiro jogado no lixo. De qualquer forma, alguém vai ganhar. Agora está tendo segundo turno para as prefeituras, é um querendo pôr mais bandeira que o outro na rua. É um absurdo, é dinheiro público jogado no lixo para eleger um. Então tira a verba de todo mundo. Melhor do que dar verba para todo mundo é tirar a verba. Então o Clodovil pensava nisso. Redução de contingente ali, diminuir a quantidade de deputados. E isso tudo foi gerando certos problemas. Ele descobriu uma fraude no próprio gabinete, ameaçou demitir todo mundo. Eu não sei se o Brown acompanhou alguma coisa. 2009, você estava com quantos anos, Brown? 13. 13, então. Era um adolescente, a partir dos 12 aí. Não tenho muita lembrança, não. Então, mas aí você pode opinar de acordo com o que a gente lê aqui. Eu vou dar uma contextualizada no que aconteceu. Antes do Brasil ser polarizado, e por isso que ninguém investigou. Se o Clodovil morresse hoje, do jeito que aconteceu, com certeza existiria um apelo popular, né, e seria melhor investigar essa morte. O que aconteceu? Eu vou dar um contexto breve. O Clodovil, ele tinha uma casa, uma mansão no litoral, acho que é em Ubatuba, e ele recebia, né, e aí a gente apurou em off, que ele gostava de umas companhias mais jovens, né? E segundo a empregada doméstica, esse jovem que visitou ele no dia que ele foi encontrado morto, na noite, e foi encontrado morto na manhã do dia seguinte, ele iria visitar o Clodovil com frequência. Então tinha uma pessoa no quarto com ele, e amanheceu, a empregada entrou nesse quarto e viu o Clodovil nu, caído no chão. O Clodovil dormia numa cama que tinha uma altura de 30 centímetros, e um tapete embaixo dessa cama na altura de 20 centímetros. Então, o que o laudo fala que foi um AVC, né? Só que quando ele foi encontrado, ele estava sangrando, inclusive tinha sangue nesse tapete, e tinha um afundamento de crânio. E aí começaram a se levantar suspeitas de um assassinato, por conta dele ter descoberto fraudes no gabinete, e por conta dele ter esse projeto de lei de redução de quantidade de deputados. Eu vou ler aqui uma nota do Terra, né? Medo faz Esper desistir de gravar sobre o assassinato de Clô. Existe um biógrafo que fez a biografia do Clodovil, eu entrei em contato com ele, inclusive também ficou muito temeroso para emitir a opinião dele em relação a um suposto assassinato. A mulher que estava acusando esse rapaz de ser um possível assassino faleceu por conta de problemas com drogas, ou seja, perdemos essa testemunha. E o Esper, depois, na sequência, foi no programa da Luciana Gimenez, se eu não me engano, falar que o Clodovil tinha sido assassinado. E, posteriormente, aconteceu isso aqui. Ó. Medo faz Esper desistir de gravar sobre assassinato de Clô. Estilista que foi amigo e rival do apresentador morto em 2009 sustenta teoria de suposto homicídio. O Ronaldo Esper, ele era um arquirrival, ele não era amigo. Os dois eram estilistas e os dois disputavam espaço na mídia. E os dois adoravam a televisão. Só que o Clodovil sempre teve muito mais destaque, né? Uma ligação fez Ronaldo Esper desistir da ideia de gravar um vídeo especial a respeito da morte de Clodovil Hernandes. Ele havia anunciado o projeto em seu canal no YouTube. Em live no dia 22 de maio, o estilista revelou temor. Recebi o telefonema de uma pessoa e é um negócio perigoso, disse. Não vou não. Aí tem máfia, a máfia do mal. Clodovil morreu aos 71 anos, em 17 de março de 2009. Foi encontrado inconsciente em seu apartamento em Brasília. Exercia o primeiro mandato como deputado federal. Oficialmente, ele foi vítima de um AVC, acidente vascular cerebral. Não houve suspeita em relação à circunstância da morte até 2014. Naquele ano, Ronaldo Esper participou do Balanço Geral em São Paulo, na rede Record TV, comandado por Luiz Bate, e surpreendeu a todos ao sustentar a hipótese de crime. Meses depois, ele repetiu a teoria no Tá na Tela, apresentado pelo mesmo Bate por alguns meses na Band. Clodovil pode ter sido assassinado, foi a pauta do programa. Em entrevista a Sônia Abrão, foi a Sônia Abrão, não foi a Gimenez, não.
A Tarde é Sua, na Rede TV, o Esper reacendeu a polêmica. Eu acho que o Clodovil não morreu de morte natural. Ou foi um assassinato com fundo político, alguém que não gostava dele, ele estava criando casos lá em Brasília, ou então ele foi assassinado por um garoto de programa, argumentou o estilista. Ele explicou a origem de tal desconfiança. Segundo ele aqui, no dia da morte do Clodovil, eu tive uma intuição. Acho que aí tem coisa. Depois ouvi muitas pessoas, fui juntando coisa com coisa e essas pessoas também têm dúvida. O titular desse blog não participou daquele programa. Tá, beleza. Não, fala dele. Ó. O titular desse blog participou daquele programa. Se hipoteticamente foi um assassinato, você está mexendo nesse vespeiro. Não tem medo de ser a próxima vítima? Sua pergunta é bem pertinente. Já teve muita gente me ameaçando e telefonando, contou Ronaldo Esper. Ele e Clodovil foram amigos no auge da moda brasileira clássica, inspirada nas marcas europeias de alta costura. Depois, a concorrência por clientes e a rivalidade com apresentadores de TV gerou animosidade entre os dois. Chegaram a travar batalha na justiça por conta da troca de insultos e deboches. Bateu com o que eu disse, né? Você chegou a acompanhar alguma coisa em relação a esse tema, Brown? Você acha que se fosse hoje a morte do Clodovil... E o Clodovil, só para finalizar a contextualização, ele não tinha herdeiro. Ele era um filho adotivo, né? A mãe dele, uma senhorinha bem velhinha, já tinha ido embora. Então, ele só tinha funcionários na volta dele. Diferentemente do Gugu, que morreu e tinha uma família, que ficou brigando por herança e tudo mais, não teve nem isso. Né? Parece que o pessoal, advogados que acabaram ficando aí como espólio dele, para gerir dos bens, tanto que a mansão está sendo leiloada, não sei se já foi vendida, mas o que gerou esse tipo de não apuração por parte dos órgãos competentes foi, primeiro, o Brasil não era polarizado. Não tinha essa polarização, não tinha, a rede social não estava aquecida como hoje. Então ninguém quis saber. Né? Morreu, foi AVC, então beleza. Mas, pô, a funcionária falando que tinha um afundamento de crânio, é só exumar. Um afundamento de crânio não some. Né? O esqueleto vai estar lá com o crânio quebrado até hoje. Então existe, né, a possibilidade de até hoje se mexer com isso. Mas ninguém quer, porque parece que não é interessante. Como que você vê? Faz sentido a direita suspeitar de que pode ter sido uma queima de arquivo ali por uma coisa que estava desagradando o sistema político, e você acha que hoje seria diferente esse tipo de apuração? Se você tiver uma opinião também, se o Clodovil morreu ou não, seria ótimo para a gente fazer um corte. Que morreu, acho que morreu, né? Não tem muita dúvida se morreu matado ou morreu morrido é que é a grande pergunta. E acho que é muito pertinente, sim, Tiago, o questionamento, por tudo isso que você elencou. Essa entrevista do Ronaldo Esper é muito reveladora. E, com certeza, né? Hoje seria diferente o tratamento. Era um outro Brasil, era um outro momento. E hoje, com as redes sociais, haveria espaço para esse questionamento. Um espaço que em 2009 não havia, quando aconteceu a morte do Clodovil. Você só tinha a imprensa majoritária, esse espaço aí em que foi feito esse questionamento no Super Pop, na Rede TV, é um espaço lateral, um programa de audiência menor, apesar de que a Rede TV vivia um momento de muita audiência, né? Esse programa da Sônia Abrão e o programa da Luciana Gimenez eram muito assistidos na época, mas isso passava batido, né? Se a imprensa não fosse atrás, não ficasse atrás dessa história, pressionando as autoridades policiais e pedindo informações e revelando contradições, isso morria facilmente. Não, você conseguia abafar um caso como esse com certa tranquilidade. Se tivesse uma força política poderosa por trás, uma pressão em cima das emissoras, isso poderia ser abafado, algo que hoje eu acho que não aconteceria. Hoje, acho que com as redes sociais haveria questionamentos, haveria até peritos independentes, enfim, profissionais que se debruçassem sobre essa história para investigar com seriedade e uma cobrança, especialmente política, né? Os parlamentares, os colegas de partido não deixariam isso passar batido como passou na época a morte do Clodovil. Essa versão de morte acidental foi admitida e a questão foi resolvida ali. Então, acho que hoje seria diferente. E acho que seria diferente também, Tiago, e acho que é a única contribuição que eu posso dar, que sem grande conhecimento desse caso, é que figuras como o Clodovil, acho que se estivessem vivas hoje, teriam um sucesso político que não tiveram por causa da ausência das redes sociais. Outra figura que acho que está nesse pacote, o Enéas Carneiro. Acho que se o Enéas tivesse vivo no período agora, depois de 2016, 2018, nesse momento atual do Brasil, ele certamente teria o destaque que deveria ter tido. Volta e meia voltam a circular os vídeos do Enéas e a gente vê que ele era um grande pensador, apesar de ridicularizado, de tido como uma figura que era mesmo, né, fora do inusitada, uma figura controversa, diferentona, mas ele tinha conteúdo, né? Ele era um cara cabeça, um grande pensador, ele tinha ideias muito arrojadas de Brasil e de mundo.
E hoje, se tivesse espaço nas redes sociais, acho que a carreira política do Enéas teria sido muito bem sucedida. Talvez ele fosse algo semelhante ao que foi o Jair Bolsonaro. Então, acho que... E o Clodovil está nesse pacote também, acho que está nessa prateleira. Então, acho que ele acabou sendo desfavorecido pelo tempo. Acho que se tivesse atravessado os dias atuais, a trajetória do Clodovil seria outra e a morte dele também. Com certeza. A gente está se encaminhando para o final, deixei a cerejinha do bolo tá aqui, a gente vai falar do caso Adélio na sequência. Falando do Enéas, você não sei se vai lembrar, mas o número dele era 56 e ele foi o primeiro a ser descontextualizado, porque ele foi com uma ideia aparentemente maluca, né, no horário político, falar da bomba atômica. Então, quando ele falou da bomba atômica, descontextualizaram a frase para parecer assim, a gente precisa da bomba atômica, tipo, vamos meter uma bomba nesse mundo e explodir tudo, né? E, na verdade, o que ele queria dizer da bomba atômica era para o Brasil ter força militar perante os países que, né, cogitavam um dia entrar em guerra. Então, ele foi o primeiro que a mídia tradicional descontextualizou e tirava ele como maluco. O próprio Bolsonaro, ele era tirado de maluco. Quando ele ia no Super Pop, né, ele ia para atrair audiência, porque ele tinha as ideias radicais e tal. E aí mudou tudo quando aconteceu a eleição do Bolsonaro. Ele não era favorito, o Brown lembra bem. Aí em 2018, você estava com quantos anos, Brown? Já 26, não, 22. E já estava no jornalismo. Já era apresentador então, da Jovem Pan. Então agora o bicho vai pegar, que agora nós vamos ter opinião aqui. Porque o que aconteceu em 6 de setembro de 2018, lá em Juiz de Fora? Estava lá o candidato Jair Messias Bolsonaro, todo pimpão, fazendo sua campanha, eis que surge Adélio Bispo e tá com uma faca na barriga de Jair Bolsonaro, uma faca enferrujada, que depois se apurou. Isso muda o cenário político total do Brasil. Isso coloca, né, a direita em evidência. Por que querem eliminar esse candidato? E Bolsonaro vira o favorito nas pesquisas e ganha a eleição mesmo não participando dos debates. E aí surgiu aqui um documentário do 247, que a gente já falou aqui que é um canal esquerda, que teve a informação que eu não consegui apurar ainda se é verídica ou não, de que teve uma doação, um crowdfunding, uma vaquinha, para fazerem esse documentário, falando que a facada era falsa. E aí o Joaquim de Carvalho, que é um jornalista que eu conheço, trabalhei com ele, foi incumbido dessa tarefa, trouxe ele aqui no canal, e ele me traz esse trecho do documentário que eu queria que o Brown analisasse, e aí depois a gente contextualiza o que ele acha, né, que era para ter acontecido naquele dia e não aconteceu. Eu tenho a minha opinião, nós vamos trocar essa figurinha aqui, e depois eu tenho um pedido para fazer para o Brown. Você já encontrou o Bolsonaro alguma vez na vida, Brown? Já, uma vez, em Brasília. Qual a impressão que você teve pessoal do Bolsonaro? Eu fiquei muito surpreso, Thiago, que não tem teatro, né? Ele é daquele jeito mesmo, ele é um cara desbocado, ele faz piada, brincadeira, ele me viu já, tirou sarro, brincou, falou, pô, na TV você não é tão feio, pô, você não é tão bonito, eu não lembro como é que foi, tirando de feio, né? Falou, pô, na TV os caras te maquiam, não tá tão feio, tal, não sei o que, brincou, e muito espontâneo o tempo todo. Então eu fiquei com essa marca dele, de um cara muito alegre e muito espontâneo, que não tem teatro, é daquele jeitão mesmo, assim, até falando de coisa de política, que você espera uma sobriedade, uma liturgia, uma responsabilidade, não, e ele abria com a gente, comentava, sem muito receio. Ele estava presidente na época que você encontrou? Presidente, foi 2020. Legal. Então vamos ver esse trechinho aqui que você vai ver comigo. É a maior base de sustentação do documentário esquerda. A esquerda fala que a facada foi falsa, né? Alguns, né, da esquerda, não todos. Fala que foi falsa. E a direita fala que teve mandante. Então é uma verdade que isso, tanto eu quanto o Joaquim queremos. Nós queremos saber o que motivou o Adélio a fazer o que ele fez. E a gente acredita muito que não foi sozinho, como a PF decretou recentemente, que ele atua sozinho. Ninguém atua sozinho com 3 celulares na cinta. Tá? A gente teve acesso ao Clênis, que foi quem protegeu o Adélio depois da facada. A gente entrevistou o Clênis dentro de um presídio militar, né, em Minas Gerais, e ele falou, ele tem 3 celulares. Ele tinha 3 celulares na época. Caramba, quem andava com 3 celulares? Ainda mais um cara de classe baixa, como era o Adélio. Então tudo indica que tinha alguém por trás disso aqui e a gente quer saber a verdade. E o Brown está aqui de repente podendo me ajudar, porque já teve acesso ao Bolsonaro. Qualquer dia ele encontra o Bolsonaro de novo. E aí eu vou fazer um pedido aqui ao vivo para o Brown. Vamos assistir e aí a gente vem contextualizando. Olha só esse trecho do documentário que fala que Bolsonaro possivelmente tinha um problema na barriga
e provavelmente se aproveitou desse problema para passar pelas cirurgias todas que passaram e não tem como falar que ele não passou. Vamos lá. Põe na tela aí. Ele resolve, ele toma 2 remédios, tá? Que ele já estava tomando, um deles para o estômago mesmo, tá? Porque você percebe que tem um antiácido, alguma coisa assim, para o estômago. Ele toma e até brinca com um fotógrafo, ela direto a ele diz assim, olha, não é Viagra não, era um outro medicamento, não se sabe para que era o medicamento, e ele toma. Interessante, isso não é um detalhe sem importância, porque o Bolsonaro efetivamente tinha manifestado doença anteriormente. Num congresso evangélico lá em Santa Catarina, Gideões, ele, o pastor diz lá que quem quer receber oração para cura, tem algum problema no estômago, então que ele faria uma oração. E o Bolsonaro fica de pé, a Michelle coloca a mão exatamente onde foi a facada, tem uma outra pessoa, suponho que seja um pastor também, coloca também a mão e eles fazem ali aquela oração. E há notícia de que o Bolsonaro, numa viagem a Cascavel, uma viagem de campanha, ele passou mal e teve que ir para o hospital. Isso antes, pouco tempo antes, de alguns meses antes do episódio da facada, ou da suposta facada. O Bolsonaro, então, ele toma esse remédio e aí depois ele faz um discurso para os empresários, e aí merece destaque 2 fatos. Primeiro, que entre os presentes que compraram a adesão, está um médico da Santa Casa que viria operá-lo. Chama Paulo Gonçalves. Esse médico, segundo o presidente da Associação Comercial, ele estava inclusive de camiseta amarela, um dos poucos que estavam com camiseta amarela também. Então esse médico pediu, que era muito importante, ele já era um entusiasta da campanha de Bolsonaro, ele esteve no nosso almoço empresarial vestido com a camisa de Bolsonaro, coincidentemente. Bom, acho que aí já está legal. Almoço tipo... Então, aqui é só para contextualizar aqui, né? Realmente, eles participaram de um culto ali, ele pôs a mão, a Michelle pôs a mão, orou e tal. Isso foi antes da facada. Você acha possível o Bolsonaro ter forjado algum tipo de situação dentro daquele evento ali, ô Brown? Você acredita que... Você sabe, às vezes você tem a informação de alguém já que te traz que o Bolsonaro tinha algum tipo de refluxo ou alguma coisa. O que a gente quer saber é o que o Bolsonaro tinha na barriga, porque de fato está ali, registrado em imagens, né? Que ele poderia ter um problema, e aí a esquerda se vale disso para falar, ó, tá vendo? Ele já tinha talvez um câncer de estômago. Como que você vê essa situação aí? Olha, se ele tinha ou não algum problema prévio, só torna mais grave, né? Se a facada foi dada, né? Acho que não cabe nem colocar isso em xeque, é muito responsável fazer qualquer tipo de insinuação sobre isso, fakeada, é algo lamentável, que se fosse feito por alguém de direita contra o presidente Lula, por exemplo, se ele sofre um atentado e alguém ousa questionar, isso certamente já seria o suficiente para inclusão em inquérito de fake news, para remoção de redes sociais e tudo aquilo que a gente já viu. Então, acho que de saída é preciso registrar isso. É um absurdo, é despropositado, é até cruel falar em fakeada e que a facada foi fake. Não é o caso. Se ele já tinha algum problema de saúde, não sei, não tenho essa informação, mas se tinha e isso foi feito com o conhecimento e para tentar potencializar esse problema, só torna as coisas ainda mais graves, né? Foi ainda mais macabro o que foi feito. E o que sempre me chamou a atenção nessa história, Thiago, nessas perguntas sem resposta, e eu acho que sim, tem muitas ainda, o caso está longe de estar esclarecido, tem muitas interrogações ainda em aberto, muitas lacunas em branco, não está respondido satisfatoriamente esse trabalho de investigação da Polícia Federal. Pelo contrário, o que mais me intrigou desde o começo nessa história foram os advogados, sabe? A história de que vieram advogados de fora da cidade, de juiz de fora, para representar o Adélio. Ele teve 4 advogados, se eu não estou enganado, ao longo do processo. E um lobo solitário, um cara malucão que decide esfaquear um político no meio da rua, teria acesso a uma defesa tão qualificada, preparada, com dinheiro para viajar, inclusive? Me parece que não. Então, isso sim é uma pergunta que não foi respondida satisfatoriamente, e aí cabe levantar a hipótese de que sim, que não tenha sido um ato de um lobo solitário, que tenha sido uma organização criminosa maior, e aí eu relaciono até inclusive com, e aí é um dado da realidade, a
a preferência que lideranças do crime organizado têm, por exemplo, por políticos de esquerda. A gente viu na eleição presidencial entre Lula e Bolsonaro, Lula tendo uma votação muito expressiva entre a população carcerária. Dentro dos presídios, o Lula ganhou no primeiro turno. Tem várias declarações aí que corroboram isso. Teve o episódio da entrada do Flávio Dino, ainda ministro do Lula, numa comunidade, algo que não poderia acontecer sem o aval de lideranças do tráfico, ou a interceptação do áudio do Marcola ou de uma outra liderança de facção às vésperas da eleição, falando que para eles seria melhor o Lula do que o Bolsonaro, enfim, vários fatos que demonstram que pode sim haver uma ojeriza e uma preocupação do crime com poderia haver naquela época uma preocupação com a eleição do Bolsonaro. E esses fatos relacionados ao episódio em si, acho que deixam no ar, sim, ainda a possibilidade de que o Adélio não tenha agido sozinho, que foi o que você falou no início, né, Thiago? Então, acho que são pertinentes todos os questionamentos e essa história ainda está longe de estar esclarecida, pelo contrário. Aconteceu com o Boulos agora. Está em campanha, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, mas o Boulos também foi muito bem votado dentro das prisões. Aliás, eu não sei por que detento vota, né? Sinceramente, porque o detento não vai votar em favor do país, né? Ele vai votar em favor dele, da família dele, né? Ele já é um cara que está fora do sistema. Eu não sei por que tem representatividade eleitoral o cara que está preso, né? Isso aí deveria ser uma correção a ser feita. Você consegue ter uma opinião do que era para ter acontecido no caso Adélio? Eu tenho a minha opinião e vou te passar aqui. Eu acho que deveria ter morrido. A ideia era, ele vai lá e mata o Bolsonaro, não sei quem mandou, tá? Ele vai lá, enfia a faca, morre o Bolsonaro, não está eleito, não ganha a eleição, e na sequência o Adélio é linchado pelo povo, então morre os dois. Como aconteceu lá nos Estados Unidos, o Trump e o atirador morreu, né? Aconteceu que não morreu nenhum e nem outro. Por isso que dá esse fuzuê todo. Você consegue ter uma opinião, um panorama, o que era para ter acontecido na ideia de quem idealizou essa situação? Não imagino, Thiago, o que eu tenho são esses questionamentos, né, essas perguntas, né, acho que ainda não está longe de estar esclarecido o caso, mas qual era o plano inicial, honestamente não tenho uma resposta também não. Tá. Só para finalizar, eu quero fazer um pedido para o Brown, tá? Se um dia encontrar o Bolsonaro, você consegue lembrar, não pode cair agora não pode cair. Caiu. Vitor Brown acabou de cair. Acho que é a bateria do celular dele, hein? Não pode ter acabado antes do meu pedido. Vamos ver se ele volta daqui a pouquinho. Vocês estão gostando? Pela audiência, acho que sim, né? Quase 7 mil pessoas passaram por aqui. Eu peço que você deixe o seu gostei, tá? Compartilhe essa live. Dá trabalho para fazer. Dá trabalho para trazer convidados de peso, como a gente tem trazido aqui no canal. E é por você, é para você que a gente trabalha. Tá? Como eu falei aqui, não tem um diretor de conteúdo, não tem um editor-chefe falando traga esse, traga aquele. Brown acabou de voltar, só para a gente encerrar. Foi internet. Eu imaginei que... Dá suspense no pedido, né, Thiago? Pensei que tinha sido a bateria do celular, falei, se for, ferrou. Mas, Brown, só para a gente encerrar, eu agradeço a disponibilidade, tá? O que eu te peço é, se um dia encontrar o Bolsonaro, lembra dessa conversa aqui, lembre dessa conversa, e pergunte para ele, fala, Bolsonaro, o que você tinha antes da facada, que no culto colocaram a mão na sua barriga e fizeram uma oração? Eu devo essa resposta para um amigo. Se você pudesse comprometer comigo, claro, vai ser uma honra, porque para o Thiago Parigiani encontrar o Bolsonaro na atual situação, é muito menor a possibilidade. Então, a gente recorre às nossas fontes confiáveis, o Brown, né, um cara que eu confio 100% no que ele for me trazer, assim como o Pavinato, né, pedi a mesma coisa para o Pavinato. Quem tiver acesso primeiro, traga essa resposta, porque não vai ser para mim. É uma resposta que pode calar, né, discursos completamente equivocados como esse aí, desse documentário que a gente apresentou, com todo respeito ao jornalista, mas foi uma vaquinha. E aí, quando a pessoa tem uma vaquinha, uma verba, ela tem que fazer o documentário, né? Senão ela vai ter que devolver a vaquinha desse pessoal que queria uma resposta, e talvez ele foi lá dar uma resposta que era o que o pessoal queria ouvir, e não o que ele queria falar. Esse é um problema. Você consegue me fazer esse favor? Você consegue lembrar disso? Com certeza, compromisso feito, firmado. Só não te prometo, Thiago, perguntar no ar, em on, né, como a gente fala no jornalismo, porque é possível que eu venha entrevistá-lo em programas e até remotamente, como a gente está aqui, e aí eu não tenho a chance de perguntar para ele algo que acho que não tem que ser abordado no ar, né, tem que ser no bastidor. Então, se eu encontrá-lo, por exemplo, num estúdio, numa gravação, aí beleza. Mas se eu entrevistar à distância, aí eu não vou perguntar não, mas
tendo algum contato com ele, entrevista ou fora disso, pode deixar compromisso feito, e muito pertinente. Aliás, parabéns pelo trabalho, pela sua dedicação em relação a esse tema, que poucos jornalistas têm feito isso. Obrigado. Na verdade, pode ser até enquadrado, porque eu acho que é uma questão de interesse público. Porque se está sendo veiculado numa mídia, né, você pode até tentar encaixar uma perguntinha. A Bolsonaro, só querendo mudar um pouco o foco da nossa conversa, provavelmente não vai ser uma conversa sobre o Adélio Bispo, né, porque isso é um fato... Se bem que ele foi para Ouro Verde esses dias e foi lá e falou: quero saber quem mandou me matar, eu quero saber quem mandou me matar. Então... eu acho que dá para encaixar. De repente seria até um corte super valorizado. Você tem canal no YouTube ou não? Não tenho. Tava até pensando outro dia em fazer, se vale a pena. Achei que não, mas... Use o próprio conteúdo da Oeste para alimentar ele. Vale muito a pena. É o que o Pavinato tem feito com brilhantismo. O Pavinato estava só no canal, aí deu um problema no canal, ele foi para a Oeste, falou: não quero mais saber do canal. Agora ele está pondo os cortes da Oeste e está indo muito bem. Né? É muito bom. Gente que fala o que o povo entende. Né? Você também tem essa oratória fácil de entender, é muito bom ter você aqui. O Vitão, Vitão é ótimo, né? O Vitão ficou meu amigo já, meu brother. Queria te agradecer demais, tá, pelo tempo. Era para fazer uma coisa rápida, mas foi um papo muito gostoso, muito leve. Você é um cara de energia boa. Não sabia que era tão jovem, me surpreendi, parece ser mais velho, e isso é um elogio, porque pela postura, né, jornalística, você tem uma maturidade na tela. Então, e até no estúdio... Tem óleo, né, Thiago? Tá gasto já, né? Eu já, quando você fala, você parece ser mais velho, eu tenho 44, já começa a vir umas rugas, já tava careca, aí tá com implante, mas para você é um elogio falar que você parece ser mais velho. Né? Eu daria uns 35 anos aí, tranquilamente, pela maturidade profissional que você tem. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais para a nossa audiência, que te adorou, tá? Te adorou, e vamos marcar outros encontros aqui. É isso que eu ia falar, Thiago. Obrigado pelo convite e espero que a gente possa repetir o encontro. Parabéns a você pelo trabalho, obrigado pela recepção tão carinhosa. Foi um prazer para mim e numa próxima a gente repete a dose. Valeu mesmo pelo convite, pela generosidade sua na recepção. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Vitor Brown com a gente. Vou ficar mais um pouquinho com eles, Vitor. Vou te liberar aí para os seus afazeres. Daqui a pouco tem programa lá no Oeste, né? Tem 4 da tarde, estou indo para lá agora, inclusive. O meu limite era meio-dia, falei, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, mas tá bom. Deu certo. 4 horas, estamos lá no Oeste ao vivo e 8 da noite faço o Bradock Show. Senhoras e senhores, Vitor Brown, muito obrigado. Primeira de muitas vezes que vamos trazer ele aqui no canal, se Deus quiser. Valeu, Vitor, obrigado. Valeu, Thiago. Bom trabalho por aí, boa jornada, hein? E você que está aqui comigo, agora é só a gente, muito bom, né? Sempre muito bom. Fazer uso desse network que eu tenho, jornalístico. No canal que a gente tinha, falando apenas para aposentado e pensionista, não havia, né, abertura para esse tipo de conteúdo. Hoje eu sou muito feliz e realizado por estar aqui criando um canal jornalístico, né, falando de política abertamente com você que quer um Brasil mais limpo, um Brasil sem viés, né, um Brasil transparente, que a gente consiga entender o que está acontecendo aqui, sem uma emissora mandando na informação que a gente queira ouvir. Eu peço, de novo, se você não deixou o seu gostei, deixe. Tá? É muito barato o preço para você continuar aqui com a gente. Clica no joinha, tá? Clica nesse ganchinho que tem embaixo, copia o link, joga nos grupos de WhatsApp, joga aí em 5 grupos de WhatsApp. Aqueles grupos que o pessoal fica debatendo política, joga lá. Pode jogar, deixa o pessoal opinar a respeito do nosso conteúdo, tá? Convide eles para se inscrever aqui no nosso canal, é tudo de graça. Você não vai pagar absolutamente nada. Nivaldo, muito obrigado, tá? Pelos seus comentários aí, um dos grandes destaques aqui do nosso chat hoje, tá? Fazendo campanha para Cristina Gremel, 35, lá em Curitiba, né? Parece ser uma grande candidata mesmo, estava acompanhando algum conteúdo. E ele escreve aqui, ó, Vitor Brown, parabéns por ter saído da Jovem Pan e migrado para o Oeste. Também teria sido muito bom se tivesse migrado para a Gazeta do Povo. Tá aí, né? Sempre muito bom ter vocês aqui. Então falamos, ó, do jornalismo moderno, né? Falamos dos meus chefes, que são vocês, né? Falamos do Clodovil, falamos do caso Adélio, coisa que vocês adoram aqui nesse canal, certo? E a gente tá aí. Temos mais um soldado em busca dessa resposta. O que o Bolsonaro tinha na barriga, que tá ali embasando o documentário de que a facada foi falsa. Nós vamos atrás da verdade. Tá? Conto com vocês, gosto muito de vocês,
Quero sempre ter a companhia de vocês aqui nesse canal. A gente se vê numa próxima live. Não se esqueça, se você gostou, clique aqui no inscrever-se e ative o sininho das notificações para você não me perder de vista. Bom, senão a gente não vai se ver mais, hein? Pois não reclama. Cadê? Eu nunca mais vi o Thiago. A culpa é sua. Você que não clicou no inscrever-se porque é de graça. De graça. Bom, muito obrigado. Tamo junto. Se estamos aqui por você, meu amigo, por um Brasil mais limpo, esteja aí por nós.